Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo no mundo e como Deus quer usar o Brasil. Sim, no programa de hoje você virá conosco ver esta nação, a República Democrática do Congo, e veremos como que Deus trouxe daqui do Congo alguém muito especial que vai nos falar hoje sobre o nosso chamado como nação para abençoar o mundo, para abençoar as nações, para trazer avivamento. É isso aí, não saia daí. O nosso programa Os Gideões já começou. Muito bem, aqui estamos com um presente de Deus para nós, um presente de Deus para o Brasil, um presente do Senhor para a Igreja Brasileira. Sim, Deus nos trouxe, nos fez conhecer o missionário Joseph Maluta. Maluta, é uma alegria ter você aqui no nosso programa. Um presente de Deus para nós. Obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui. Sim. E sabe por que ele é um presente de Deus? Porque Deus trouxe para ele uma mensagem muito importante. Uma mensagem que se tornou um livro que já se esgotou e vai ser reeditado, principalmente pela Donep. E Joseph vai nos contar um pouquinho da sua história e um pouquinho sobre este chamado de despertamento do nosso país, despertamento do Brasil. Maluta, quando eu estive no Congo, aliás, foi em Burundi, este ano, em julho, no avião, quando saímos aqui do Brasil, um irmão de Lumumbashi, eu me esqueci o nome dele, ele é congolês, e ele estava falando exatamente esta palavra, que Deus está separando o Brasil com uma missão muito especial nos nossos dias. A gente ouve isso e para nós ouvir isso de fora é algo assim que realmente mexe, é algo que desperta, fala, opa, Deus está falando alguma coisa. Como foi que Deus trouxe para você esse chamado? Como você conheceu o Brasil? Fala um pouquinho sobre você e esse chamado de Deus. Muito obrigado. Eu sou, como você acabou de falar, da República Democrática do Congo. E já tenho chamada de levar a palavra de Deus há muitos anos. Passei um pouco tempo em África e muitos anos em Europa. E aconteceu que ano 2009 eu fui visitar minha mãe adotiva em Luanda. Ela me disse que você deve ficar aqui para estudar numa escola. Eu não quis, porque eu não precisava, porque eu tinha outro plano na Europa. Eu não queria mais de África. E quando voltei em casa, à noite, Deus me acordou e disse, filho, vai estudar nessa escola, porque tem muitas coisas para ti nessa escola. Dia seguinte, eu parei a minha viagem. Deixei tudo até o dia de hoje. Eu fui nessa escola e o primeiro presente foi a minha esposa. Me casei com a diretora da escola, Rita de Caixa Maluta, Sim. a brasileira. Sim. E a partir desse momento... Só um detalhe, Luanda é em Angola. Isso. A partir desse momento chegava os professores do Brasil e estavam muito ligados comigo. Eu não sabia por que eu não tinha nenhum interesse sobre o Brasil. Para mim o Brasil não estava na minha mente, não. Para mim o Brasil só futebol. Mas de viajar para o Brasil não estava aqui. Um dia eu estava me preparando para ir em Portugal, se levantou um profeta, já morreu, Gilson Lima. Ele, no meio da aula, tinha muitos alunos. Você levanta, você precisa ir no Brasil. Deus tem algo contigo. Ele foi da Igreja Verbo da Vida, professor de remate. Você precisa ir no Brasil. Eu disse, é sim você. Deus tem algo contigo, o Brasil. Eu não sei, mas você precisa viajar. Era impossível para eu viajar, participar na conferência dos ministros, porque eu era aluno do primeiro ano, não era permitido. Eu disse,
você tem que ir, Deus vai abrir essa porta. Ela falou com a diretora, deixa viajar esse aluno, porque Deus tem algo com ele no Brasil. E eu parei a minha viagem para o Portugal, cheguei no Brasil, eu fui muito bem recebido no Brasil, e aconteceu no meio do evento, o profeta, Deus mandou ele, mandou um brasileiro, pegou no meu braço, no outro braço, a gente começou a andar, girar dentro da sala. Na altura eu não entendia a língua portuguesa. Do início até o final eu não entendi nada como ensino. O meu ensino foi só aquilo que o profeta fez, me pegou, outro brasileiro nesse lado, a gente girando nos três. Eu voltei no avião, disse, Deus, mas por que você me mandou aqui, eu não entendi nenhuma palavra? Só esse giro. Você e os brasileiros, só isso, a mensagem que você precisava ouvir. Voltei, eu disse, tem algo com o Brasil e República Democrática do Congo. A gente veio para fazer o casamento, eu disse, não, como agora vou passar um tempo, Deus tem que me dizer por que isso aconteceu, por que você vai me trazer aqui, ficar 1 ano e pouco. Deus já me falou, vai no Brasil, você vai ficar no Brasil, um tempinho. Quando eu cheguei, a primeira coisa, entrei 50 dias de jejum e tranquei. Eu disse, Deus, não posso ficar aqui à toa, sem saber o que fazer. Você precisa me dizer por que eu devo ficar aqui, por que você me trouxe aqui no Brasil. O que tem a ver eu e o Brasil, você e o Brasil. E a partir de lá, uma noite, ela me acordou. Eu disse, escreva isso. Peguei caderno. Eu tenho algo com o Brasil. Ele disse, filho, eu comecei a missão, a obra missionária para alcançar os mundos. Aqui foi com os americanos, com os europeus. Já chegou o último tempo. Nesse último tempo eu tenho um instrumento que eu preparei para alcançar as nações. Um instrumento que vou usar, o meu instrumento principal. Escreva esse instrumento principal para eu encerrar o meu trabalho na terra é o Brasil. Que coisa tremenda. Eu escrevi. Eu pensava que ia ser a República Democrática do Congo. Eu estava esperando ouvir sobre o Congo. Ele me disse, o Brasil. Eu escrevi. Ele disse, escreva isso e o que o Brasil deve fazer para chegar onde que eu quero. Ele me deu o livro base, foi Isaías 60. O livro base para o Brasil. Escreva, eu escrevi tudo. E cada dia, 50 dias, ele começou a me falar sobre o Brasil, me falar sobre a situação atual do Brasil, sobre o que vai acontecer no Brasil, muitos detalhes. Eu escrevi tudo no caderno. Mas como vou fazer? Vai publicar isso no livro. Eu nunca escrevi livro na minha vida. O primeiro livro da minha vida, eu estava pensando em escrever sobre a minha história, sobre o primeiro livro, o Brasil. Olha só. E não me deixou ninguém me ajudar, eu mesmo comecei a costurar esse livro até o livro terminou. E um dia desse também, eu estava no carro em Petrolina, com meu concunhado no carro, a gente andando, eu ouvi o Espírito Santo, pega o gravador, grava essa música. Essa música, a mesma tema, Acorda Brasil, o tempo teu. Pega, eu mandei o concunhado, para. Por quê? Você tem gravador? O Espírito Santo está cantando uma música em mim. Eu tremia. Que coisa linda. Grava. Eu comecei a cantar essa música. Ele disse, grava essa música. Se o brasileiro não vai entender no livro, alguns vão entender na música. Eu voltei, gravei o livro, editei o livro, gravei a música. E tudo já está no ar. Que coisa linda. Foi assim que Deus, trouxe tudo começou. Esse chamado. Isso. Olha como Deus, os mistérios do Senhor, que coisa tão linda. Como Deus traz lá do coração da África
dessa nação lá, a República Democrática do Congo, como que Deus desperta alguém, como Deus o chama, chamou o seu servo, ele trouxe esta mensagem tão específica, tão direta. E nós vamos saber um pouquinho mais a respeito disso, mas talvez você não conheça muito bem a República Democrática do Congo. Então eu quero que você assista a um vídeo comigo, mostrando um pouquinho deste país, mostrando um pouquinho da República Democrática do Congo, e vamos ver também um pouquinho desta chamada, a respeito do chamado do Brasil, Desperta Brasil. Vamos, assista comigo. A República Democrática do Congo é considerada o segundo maior país da África, conhecida também como um dos países mais pobres do mundo. A população chega a cerca de 70 milhões de habitantes. O país foi cortado pelo Equador. Grande parte dele é coberto por florestas exuberantes. Nas matas e savanas habitam uma grande diversidade de vida selvagem. Ele também é rico em recursos naturais, como diamantes, ouro, ferro e urânio, o que faz do país alvo de interesses internacionais e foco de invasões e guerras civis. A economia nacional sofre as consequências dos conflitos armados no país. Nos últimos anos, na região dos lagos africanos, cerca de 4 milhões de pessoas morreram devido a esses conflitos. A população enfrenta vários problemas socioeconômicos. A taxa de mortalidade infantil é uma das mais altas do planeta, com cerca de 115 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. A República Democrática do Congo é um país de cultura multidiversificada. A variedade étnica é fundamental para o pluralismo cultural que existe no país. Alguns dos grupos principais são os pigmeus e os refugiados de Darfur e Ruanda. A arquitetura do país é inspirada nas ocas dos índios brasileiros, com casas feitas de palha e folhas de bananeira. A culinária é rica em carne, peixe e vegetais, normalmente acompanhados de arroz ou cuscuz. O cristianismo é a religião predominante na República Democrática do Congo, seguido por cerca de 95% da população. Desses, 19% são protestantes. Outras religiões são seguidas por 4%, onde sua maioria segue o islamismo ou alguma religião local. Após conhecer um pouco sobre o país, você confere agora o vídeo que foi falado no programa Acorda Brasil. Siga em frente pra
bonança já chegou, a miséria acabou, por Jesus para o Brasil chegou. Não importa o teu trabalho, não importa a tua condição, não importa a tua cor ou a religião. Não importa o teu trabalho, não importa a tua condição, não importa a tua cor ou a religião. Acorda, Brasil, o tempo é teu. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil, o tempo é teu. Acorda, Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí sobre o Congo, aliás, República Democrática do Congo, porque tem um país chamado Congo. E você pôde ver um pouquinho aí desse chamado Desperta Brasil. Acorda, para que a gente saiba que esse é um tempo especial, um chamado bem específico para a nossa nação, para a Igreja brasileira. Bem, vocês viram como que o Joseph fala bem o português. Maluta fala um português muito bonito, português lá do Portugal, de Moçambique, de Angola. Esse sotaque bonito, não é? E como foi que você aprendeu português? Porque você disse que a sua primeira vinda ao Brasil, você não entendeu nada. E aí, como que deu esse pulo aí? Muito obrigado. O Espírito Santo me falou que ele tem um trabalho comigo no Brasil. Um dos trabalhos é Acorda Brasil. Eu falei, Deus, não vai dar para eu levar tradutor, pagar muito dinheiro e não sei quanto tempo eu vou ficar agora. Não tenho alguém que vou levar e eu preciso de você como tradutor. Eu não vou levar nenhum tradutor. Eu li na Bíblia, no livro do Atos, capítulo 2, um povo estava na oração. De repente, desceu o Espírito Santo. Eles começaram a falar as línguas do céu e da terra. Eu falei, o mesmo Espírito Santo mudou? Ele não mudou. Como ele não mudou, o trabalho dele não mudou. Eu creio que ele pode me dar essa língua. E na escola que eu estudava, a minha esposa diretora, ela sabe que eu não sabia a língua. Era tão difícil para eu falar uma frase. E ela preparou uma aula sobre da avaliação, para ver o entendimento dos alunos sobre as matérias. Eu falei, diretora, ele disse, chamou os estrangeiros que estavam em Angola, ele disse, olha, 20 e tal, a gente já arrumou um tradutor para vocês, falando língua francesa, e ele vai traduzir na língua portuguesa. Eu me levantei e disse, eu não. Rapaz, eu disse, diretora, eu não, eu vou pregar na língua portuguesa. Ele disse, você não sabe nem falar, como você vai pregar? Eu disse, vou pregar na língua portuguesa, tenho um tradutor. Os meus amigos falaram, mas Maluta, você vai ser reprovado, não vai dar certo. Eu disse, vou falar a língua, vou pregar a língua portuguesa. E chegou o presidente, o diretor das escolas Rema, a minha diretora chamou, ele falou, tem um aluno aqui que quer desistir de tradutor. Ele me chamou, disse, rapaz, o presidente internacional vai te avaliar. Você não sabe falar, eu disse, eu vou pregar na língua portuguesa. Sim. Ninguém conseguiu me segurar. Eu voltei e disse, agora o que fazer? Esse povo estava na oração, e na oração que eles receberam essa graça. Eu também fui na oração. Sim. Semana assim, oração, jejum, disse, Deus,
Eu não tenho tempo de sentar na escola para aprender a língua. Não tenho alguém que pode me fazer isso, mas você é o dono das línguas. A língua portuguesa não é uma língua do Portugal nem do Brasil. Começou contigo. Orei, me preparei a oração. Quando chegou o dia, eu não consegui nem abrir nenhum livro. Até no dia de hoje, nunca abri o livro para ler o gramática, verbos, nada. Chegou o momento, eu peguei o microfone, levantei, todos os amigos estavam lá apavorados. A minha diretora não sabia o que fazer. Comecei a falar até hoje. Que coisa linda. Falo, escrevo, Olha, leio. que Até hoje. lindo, lindo, lindo. E Não você sei que fala dia. um português muito bonito, Não muito sei, não sei clássico. que dia vou abrir o livro para ler os verbos. Estudar a Não sei gramática que dia. portuguesa. Eu acho que não. Que coisa linda ouvirmos isto. Eu me lembro de uma história também de um dos nossos caciques aqui, de uma das tribos indígenas, que ele aprendeu a ler sem professor. Ele estava orando e ele punha a Bíblia na cabeça e ele dizia: Deus, me ensina a ler. Eu preciso ler a tua palavra. E ele também estava em jejum, fez jejum durante um período e então, no final daquele período, ele chegou em casa e disse para a esposa: chegou o meu dia e hoje eu vou ler. E ele abriu a Bíblia e começou a ler. E ela ficou maravilhada e ele aprendeu assim. Então, isto aí, o Maluta, é uma prova clara, não só do chamado de Deus na sua vida, mas é uma prova clara da existência de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus entre nós. Amém. É muito lindo. Isto aí é uma confirmação do seu chamado para nós. Isso mesmo. Aleluia. Então, Maluta, quer dizer que Deus trouxe ao seu coração esse chamado de que é um tempo especial para o Brasil. E você está aqui desde julho, viajando por esse Brasil todo, não é? Pena que já está quase na hora de voltar, não é? Porque tantas pessoas que vão estar assistindo o programa vão dizer: eu queria trazer uma luta aqui na nossa igreja, não é? Não vai faltar oportunidade, né? A gente vai sempre voltar. E Sim. o Brasil, eu estou fazendo a minha parte. Sim, A minha parte é falar. sim, A parte do Brasil é executar. sim. Porque Deus vai falar. Deus já não sou o único profeta a falar isso, nem o último. Sim, Mas o Brasil tem que saber que a responsabilidade da salvação do mundo, não estou falando de Pernambuco, não estou falando de Piauí, do mundo, está na mão dos brasileiros. Agora, o povo precisa agora entender, como eu falei com você, cada time, cada seleção de futebol tem um jogador principal. sim. É o artilheiro. Artilheiro que dá vitória. Aqui no Brasil, Neymar. Sim, Você vai no Real Madrid, é Cristiano Ronaldo. Já a Argentina é Messi. Agora, esse time, essa seleção celestial de Deus, juntando as nações, artilheiro principal é o Brasil. sim. Quando o jogador já sabe que eu sou a força, ele se dedica mais ainda, que sem eu o time é parado. Quando o jogador já sabe disso, a dedicação é maior, o trabalho é maior, porque ele sabe que a responsabilidade está nas minhas costas. Eu estava falando com alguém, eu gosto de falar também de coisas do mundo que nos ajuda. O Cristiano Ronaldo é artilheiro principal do Real Madrid. No treino ele chega o primeiro e ele sai o último. Porque ele sabe a carga do time está nos meus ombros. Sim. Ele se dedica, trabalha muito. Agora, o Brasil precisa saber. Eu sei que o Brasil faz missão, eu sei que o povo ama Deus, faz, mas quando o Brasil vai entender que a responsabilidade é nossa, o trabalhar deve mudar. O Brasil não pode fazer missão como qualquer país, como Angola, como Congo, como França, como Estados Unidos. Precisa incentivar a responsabilidade do Brasil. Precisa acordar. Não estou dizendo que o Brasil está dormindo.
Sim. O povo não pode me entender mal, senão você vai dizer, esse negro, esse rapaz do Congo Democrático, ele está se achando. Não estou dizendo que vocês estão dormindo, mas vocês precisam acordar de novo, incentivar, abrir de novo os olhos. Trabalhar mais ainda. Tem muitos pontos que a gente não pode falar de tudo hoje, que o ponto muito crucial é a vida de oração. Sim. E de jejum. Sim. Eu tenho andado aqui no Brasil, me perdoa, pastora, Sim. essa parte fraca que eu vi no Brasil. Sim. As igrejas são lindas, bonitas, dá vontade de ficar, de sentar, continuar lindas, louvor lindo. Você vai ver a igreja até longe, tem tudo. Mas essa parte de oração, de jejum, é a parte que está fraca. Eu vou dizer algo. Ter o Espírito Santo e ser revestido do Espírito Santo são duas coisas diferentes. Sim. As pessoas devem saber que temos o Espírito Santo, mas precisamos se encher do Espírito. Sim. Um carro lindo, bonito, de marca, sem gasolina, vai chegar aonde? Em lugar algum. Agora, algumas igrejas têm que mudar. Alguns pastores têm que acordar. Jesus precisava fazer missão com os discípulos. Ele falou 3 anos com os discípulos. Ide, ele falava. Quando chegou no momento que ele estava voltando, ele disse, espera. A linguagem mudou. O de Jesus que falava ide. Quando chegou no momento dele voltar, ele falou, espera. Sim. Esperar o quê? O revestimento de poder. Porque ser sem capacitado isso, para ir. Por isso estou falando, ter o Espírito Santo e ser revestido são duas coisas diferentes. O Espírito está aqui? Tá. Mas pouco quer se encher, beber na fonte. As coisas são muito mecânicas. A gente sabe que a internet é muito bom, a beleza da igreja é muito bom, mas é a força do Espírito Santo que basta. É verdade. E o Brasil precisa entrar nesse caminho. Nesse mover. Tem muitas coisas, mas isso é... Sim, é básico. A primeira coisa, base. Eu vou dizer algo. A gente fala que Sansão foi forte com o cabelo. Não é? Com o cabelo, ele tinha força. Mas quando o cabelo foi cortado, Sansão ficou fraco. Não podia mais fazer nada. E Sansão foi preso. Furaram os olhos. Mas você sabe que Sansão fez proeza sem cabelo? Eu falo, Sansão preso sem cabelo, Sansão com cabelo. Sansão mais forte foi o Sansão que não tinha cabelo. Mas ele usou o quê? A boca. Não tinha cabelo. Amarrado. Eu disse, pai, permita que agora eu morra com esse povo todo. Ele fez proeza. A maior proeza ele da vida. Ele matou muito. Sim. Mais filisteus. Mais que quando ele tinha cabelo. Sim, que força ele usou? A oração. Sim. Eu falo, Sansão, se ele tinha dito, pai, me vinga que esse povo morre, todo mundo ia morrer, ele ia ficar. Sim. Porque ele falou que eu morro com esse povo. Ele morreu. Sim. A oração é a palavra. Aleluia. Algo que precisa acordar no Brasil. Sim. Olha, você ouviu aí a mensagem e realmente esse é o chamado de Deus, que Deus tem nos chamado, Ministério Gedeões, para levantar oração 24 horas. Oração sem cessar. Oração dia e noite. Desenvolver o povo de Deus orar, as crianças orando, os jovens orando, adolescentes orando, adultos orando, os velhos orando, o povo de Deus orando, preparando a igreja para a vinda de Jesus, preparando para esse grande último avivamento que virá antes da vinda do Senhor. Esta é a confirmação, esse é o chamado de Deus. Joseph Maluta, foi um prazer tê-lo aqui conosco, foi muito bom e eu creio que Deus quer usar muito a sua vida. Eu creio que através desse programa, pastores e irmãos estão sendo despertados. Nós queremos também conhecer a sua esposa, a Rita, conversar um pouquinho com ela. Não queremos te agradecer
de você ter estado conosco aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado, povo brasileiro. Acorda, Brasil. O tempo é teu. Não é meu, é teu. Amém. Mas precisa só acordar. Muito bem, nós podemos adorar aí com a Patrícia. E como é gostoso poder adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor é quando nós o conhecemos, quando nós nos entregamos, quando nós o contemplamos em toda a sua beleza. E quando nós adoramos ao Senhor e o contemplamos, o nosso coração se abre para fazer a sua vontade, para obedecê-lo. E foi isso que aconteceu com a nossa irmã Rita, a esposa do Maluta. Rita Maluta agora. Não é isso, Rita? Rita, é uma alegria ter você aqui conosco. Ah, pastora, um prazer enorme para nós, né? Um grande prazer mesmo estarmos aqui, estamos felizes, né? Sim. Podemos estar aqui Aí, nessa tarde. todo mundo pode ver que a Rita é cearense. Tá na cara, né, Rita? Tá na cara e tá no timbre da voz, né? Embora eu tenha rodado bastante, mas aí costumam dizer, uma vez cearense, cearense toda a vida, sempre. né? E a gente encontra cearense em todo mundo. Meu esposo costuma Onde dizer que vai? agora também no Congo Democrático, né? Pois Na República é. Democrática do Congo. Que coisa linda. Os cearenses têm essa habilidade, né? Sim. Somos um povo assim que estamos por toda parte. Sim, sim. Disposto, né? É. E se adapta bem em qualquer ambiente, o cearense está ali. Eu pensava que que não fosse real isso, mas quando eu tive a necessidade, né, de viver essa adaptação, foi muito rápido. Eu disse, não, agora entendo que realmente É um dom, é um dom de Deus. Né? é. E Rita, como que você foi parar em Angola, onde você conheceu uma luta? Como que foi o seu chamado até chegar ali em Angola? Eu, logo quando eu me converti ao Evangelho, quando eu comecei, eu sou de uma família de católicos, mas aí quando eu comecei a aprender de Deus e ver que realmente Deus existia, que Jesus Cristo era Senhor, era Salvador, eu logo fui tocada pelas questões missionárias, né? Minha cabeça, ela sempre foi uma cabeça assim para fora, para o mundo. E quando eu comecei a conviver com esse contexto congregacional, contexto de igreja, comecei a ver, não, Deus está me chamando para fora. Então eu sempre trabalhei com teatro, com evangelismo de rua, e eu fui sempre guinando esse rumo preparatório para missões, né? Então eu decidi viver isso. Eu trabalhei durante muito tempo como laboratorista, né? Inspetora de qualidade. E o Senhor falou comigo, basta, eu não tenho, isso aí é só uma ferramenta, eu tenho algo para você no campo transcultural. E eu comecei a me preparar, né? Então eu fui para o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e ali eu fiquei durante 2 anos no preparatório, depois fiz mais um ano de escola de ministros Rema, que é somente para ministros, né? A graduação para ministros. Sim. E aí eu sentia que estava bom para o contexto de congregação, para o contexto de igreja, eu podia ajudar muito ao corpo de Cristo, mas aquilo que era latente no meu coração, que era missões transculturais, eu ainda não tinha pego a minha posição. Então esse período todo eu fiquei na base da Paraíba, né? Em Campina Grande, e eu decidi também fazer a Escola de Missões Mundial Rema, que foi uma escola que me abençoou ricamente. Então eu entrei para aquela escola com esse fim. Eu queria o campo missionário. E aí depois, quando eu fui terminando a Escola de Missões, eu comecei já como professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema, viajei muito o Brasil ensinando como professora do Rema, e aí veio a oportunidade para dirigir a Escola de Missões, a escola Rema em Angola, em Luanda. Sim. E aí eu fui enviada pelo Ministério Verbo da Vida para Angola. E quando lá eu cheguei, eu conheci o povo angolano da minha pesquisa, né, dos meus estudos e tudo, mas aí vivenciei aquele povo que viveu 40 anos de guerra e tudo. Mas eu sabia da minha responsabilidade e Deus começou a falar comigo. O Senhor começou a falar, disse, você tem apenas 3 anos aqui e eu quero que você volte os seus olhos para esse povo, que eram os congoleses. Olha. E aí onde entra a história, Deus sabe, né? Eu costumo dizer, Deus de fato, Ele tem o controle de todas as coisas. É muito lindo. No nosso regulamento da Escola Rema, lá tem uma cláusulazinha bem interessante que diz que você deve saber ler e escrever. Mas, assim, o Rema existe em vários países do mundo. E aqui no Brasil tem essa cláusula e quando nós transferimos o regulamento para Angola, nós não mudamos essa cláusula no regulamento. Ficou saber ler e escrever. Como Angola fala português,
entendia-se saber ler e escrever Em português. Mas os congoleses que lá estavam, e eram muito, e agregaram à escola. Quando eu tomei conhecimento, já foi com essa turma que não sabia falar português. Eles estavam dentro da escola. Uma coisa interessante que também o congolês tem essa capacidade do cearense. Sim. Tem congolês em todo o país da África. Eu falava para o meu esposo, nós somos um povo muito parecido. Sim, Congolês e cearense. E cearense. Porque Sim. e tem uma habilidade, né? Sim. E eles com aquela habilidade, eu falei, olha, infelizmente, fiz uma reunião com os pastores, ali eram mais de 20 pastores nessa condição. Eles não me entendiam, eu também não falava francês, né? Eu estou começando a falar a língua agora. E eu disse, infelizmente, vocês não podem continuar na escola. Né? E aí, imediatamente, eu tive que contactar minha liderança, porque eram 20 pastores, nenhum deles falava português. Uma parte falava o português de Angola, né? Cheio dos cacuetes do português de Angola, mas como assim, o profeta Maluta e outros não falavam nada. Eu falei, Deus, e agora? Mas Deus tinha permitido ali aquela brecha para o meu marido escoar por aquela brecha. Né? E nós tomamos uma medida com eles, uma medida reparatória ali, e eles foram agregando. Alguns que não conseguiram, desistiram. Não foi o caso do profeta Maluta, ele disse, eu vou ficar. Ele ouvia, mas não entendia. Português não é uma língua que você aprende só de ouvir, é uma língua difícil. E aí, como ele falou, ele tomou aquela decisão e ele disse, eu vou pela fé falar essa língua, Deus está falando comigo. E ele recebeu a língua pela fé. Tremendo. Eu temia, porque eu, como diretora da instituição, eu não queria, porque a última matéria do Instituto Rema é uma matéria avaliativa, uma matéria séria, porque uma vez que você transmite um conhecimento, você como instituição tem a responsabilidade de avaliar e saber se aquela pessoa pegou a visão, para não estar fora da palavra. A minha responsabilidade era deverasmente grande. E eu fiquei, né? Eu disse, Senhor, eu vou descansar em Ti. Porque como que todos os outros aceitaram ministrar com um tradutor? Eu tinha conseguido aquela proeza, não é? Com a instituição, com a liderança, porque ali já era uma emenda para o regulamento. Sim. Como que agora esse senhor vem a mim dizendo que não quer tradutor? Mas aí, aquilo que Deus fala com você é uma dimensão muito distante daquilo que o outro pode ver, né? Sim. E ele se posicionou, eu estava na banca de avaliação, eu tremia, porque ele ainda não tinha um compromisso comigo, né? Um compromisso íntimo, ele era só era um aluno ali como todos os outros. E eu disse, Deus, o que vai ser aqui? Esse homem tão teimoso. E não é que eu não tivesse fé, mas a fé dele era muito maior. Quando ele pegou o microfone, nós já estávamos avaliando ele na banca, ele já saudou com muita firmeza. Eu já vi a glória de Deus ali. E aí ele continuou linda. E ele não parou de falar. Porque falar, pastora, até uma coisa, você vai emendando, trocando uma palavra ou outra, mas você vai se fazendo compreender. Mas ministrar na língua é outra coisa. Outra né? coisa. E ele ministra com uma fluência maravilhosa, que coisa desde linda. O começo. Nós vimos aqui, que português bonito dele, clássico, né? Sim. Nós vemos que o Espírito Santo é esse professor por excelência. Né? O Espírito Santo é deverasmente um professor excelente. Aleluia. É maravilhoso podermos ver o agir de Deus. E tudo que Deus faz, eu costumo dizer, nós temos essa expressão aqui no Brasil, Deus não dá um ponto sem nó. Ou seja, Deus não faz alguma coisa aleatória, mas há um propósito em tudo que Ele faz. E é maravilhoso que Deus tem trazido essa mensagem, não é, para o Brasil, não é, Rita? Então, nosso programa passa tão depressa, estamos chegando ao final, e eu queria que você trouxesse uma palavra, fechando tudo isto que foi dito, tudo isto que Deus nos trouxe, através de uma luta, através da sua vida, uma palavra para os pastores, para a igreja brasileira, para as famílias no Brasil, esse entendimento, Rita, você como brasileira, recebendo este entendimento direto do Senhor, através do seu esposo, o que você pode falar para o Brasil? É algo tremendo, é algo maravilhoso, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus. Eu sei que essa expressão, né, divina está no coração de todos os pastores brasileiros.
não é, das famílias brasileiras. A responsabilidade pastoral hoje no Brasil, eu diria que é imensa. E quanto mais Deus se movimenta, e quanto mais Deus se manifesta nas igrejas, mais Deus galga essa responsabilidade na mão das lideranças, na mão dos pastores. E eu gostaria de fato de poder assim tá trazendo aos corações pastorais, né, mais ainda esse clamor, porque as famílias estão sendo assistidas, as crianças, os adolescentes, os jovens, e eu sei que o Senhor está movendo o coração de todo o povo para a obra missionária, né? Eu tenho andado às igrejas e eu tenho visto pastores, né, que Deus está movendo ricamente para assim, ensinar aos jovens, ensinar às crianças, né, a questão da responsabilidade missionária. E cada vez mais eu vejo confirmar essa profecia que o pastor Maluta tem trazido ao Brasil. Acorda, Brasil, o tempo é teu. De fato, é um tempo para o Brasil ser utilizado, usado como instrumento, não é, transcultural, para estar fazendo algo. E aí nós podemos até nos perguntar se o Brasil está vivendo hoje esse momento de caoticidade, né, social, como que o Brasil vai ser uma resposta? Mas eu sei, queridos pastores, familiares, eu acredito que é assim, porque quando Jesus estava na cruz, começaram a passar e a caçoar dele, dizendo, olha você que salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. É a mesma coisa que nós podemos ouvir, né, com o povo brasileiro. Ah, os brasileiros são desenrolados, a palavra é essa, são bacanas, são gente boa, mas por que eles não encontram a eles mesmos, né? Por que eles não se desenvolvem eles mesmos, porque eles não curam a eles mesmos? Não, Deus tem seus planos, Deus está fazendo coisas grandes e nós acreditamos no poder de Deus na vida de todos os pastores e das famílias brasileiras. Deus é poderoso. Glória a Deus. Muito obrigado, Rita. A vinda de vocês, como eu disse no início do programa, foi um presente para nós. Amém. Que Deus continue abençoando vocês, dirigindo seus passos por onde forem, possam levar esse fogo, essa presença do Senhor e esse chamado maravilhoso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa compreender este chamado de Deus e dizer, eis-me aqui. É tempo de orar. É tempo de se santificar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar ser cheio do Espírito Santo para cumprir o chamado dele para esta geração. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá!